Olá, professores e professoras do Ministério Infantil, tudo bem? Aqui é Tia Lu e hoje eu vou trazer uma dica de uma aula que eu dei no Ministério Infantil. O tema da aula é O Pecado é como a cárie. Então, esse tema é bem comum, várias tias já deram, já fizeram visual, cada uma do seu jeitinho, né? E cada uma ministrou conforme os seus recursos. E eu também dei essa aula, ou esse ensino, né, na escola bíblica, e eu fiz aqui com uns recursos simples, com xerox, que eu peguei da internet, algumas imagens, e à medida que eu ia falando com eles, eu ia mostrando as imagens. Então aqui eu anotei no meu caderno, eu fiz o esboço, né, antes de ir lá para a escola bíblica, eu fiz o meu esboço, como eu sempre faço. Coloquei aqui o versículo-chave, que é 1 João 1,9. Coloquei objetivo. O objetivo desta aula é mostrar para a criança que a cárie, assim como o pecado, começa com uma pequena manchinha e que devemos ficar atentos. Então, o objetivo da aula é mostrar, fazer um paralelo ali da cárie com o pecado, muitas vezes que está em nossa vida. Para não começar a aula direto, eu coloquei assim, ó, ali no desenvolvimento, eu coloquei da seguinte forma. Eu fui perguntando para eles, quem escova os dentes todos os dias? Quem que escova os dentes 3 vezes ao dia? À medida que eu fui perguntando, eles iam interagindo, falando, eu escovo, eu escovo uma vez só, eu 2 vezes, eu 3 vezes. E ali eu fui, antes de entrar no tema, eu fui fazendo algumas perguntas. E daí eu comecei, o pecado é como uma cárie, começa com uma pequena manchinha. E à medida que eu fui falando, né, eu ia mostrando algumas imagens para eles. Então, ali eu peguei essa imagem, essas imagens eu peguei todas do Google, da internet e imprimi. E daí aqui, à medida que eu ia falando, eu coloquei aqui os esboços, né? Eu ia lendo aqui, ou lembrando, né? Isso daqui é mais uma anotação para eu não se perder. Então, se você não cuidar, logo vai aumentar. E você pode até perder o dente. O pecado também é assim. Se não buscamos ajuda, podemos perder a vida eterna. Então, eu fui fazendo ali um paralelo com eles, né? Que assim como a cárie, nós temos que cuidar. E muitas vezes, como que a gente não cuida da questão da cárie? Comendo muito doce. Comemos muito doce, não escovamos os dentes, a mãe manda escovar o dente, o filho não quer nem saber de escovar o dente, nem escova o dente, ou escova tudo rapidinho, já larga a escova, e assim aquela cárie, aquele bichinho, vai ali entrando no dente e comendo o dente. E dessa forma eu ia mostrando. Aqui eu mostrei essa foto deste dente já com cárie, dente natural, né? E daí eu fui mostrando para eles também, início de cárie, né? Ali já tá um pouco tomado ali de cárie, né? E daí eu ia mostrando para eles, eles iam prestando atenção. E à medida que eu ia mostrando as imagens, eu ia avançando aqui, nas minhas anotações, né? O que causa cárie? O excesso de doce, né? O pecado é como o doce, nos dá prazer, é agradável e acabamos exagerando. E muitas vezes não nos preocupamos em limpar esta sujeira. E dessa forma eu fui conversando. Que o pecado começa pequenininho, às vezes a gente até gosta do pecado, né? Ele vai tomando conta, e quando vê, tomou conta de tudo ali. E a gente não se incomoda de colocar esse pecado para fora da nossa vida, largar. E quando vê, nós já estamos com um grande problema em nossas vidas. E assim é a cárie. Ela vai tomando conta, não vamos cuidando, não vamos escovando o dente. Quando vê, o dente já tá ali, já tem que correr pro dentista, né? Então, aqui, ó, existem sujeiras que muitas vezes fica entre os dentes e a escova não consegue tirar. Por isso, usamos o fio dental. Alguns pecados também são difíceis de sair e só serão vencidos com oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão com Deus.
Então, isso também eu comentei com eles, sobre a cárie, aquelas comidas, né, resto de comida que fica ali entre o dente, muitas vezes é difícil de tirar. O que a gente precisa para tirar a sujeira de entre o dente? O fio dental. E assim é o pecado. Tem pecado que é difícil sair da nossa vida. Como que a gente vai vencer? Com oração, jejum, comunhão com Deus. E assim eu ia mostrando, ó, as imagens para eles. Aqui já o desenho do dente de uma criança, né? Da dentição de uma criança aí, ó. Todo cheio de cárie. E eles iam ficando até curiosos, querendo ver as imagens, né? Olhar as imagens, prestando atenção. E por mais que foi dado assim de uma forma simples, eles foram prestando atenção, queriam ver, comentavam. Aqui já quase no final, né? Como que a gente limpa, então, como que a gente vai tirar a cárie, quer dizer, evitar a cárie, sempre escovando os dentes, fazendo a limpeza. E aqui, o último, né? O pecado é como a cárie. Então, no primeiro dentinho ali, ó, no primeiro, a cárie pequenininha, no segundo, ó, já 2 pontinhos, no terceiro já tomou ali a parte de cima, no quarto lá, ó, fazendo um paralelo, pecado e doce, ó, já tá um pouco mais tomado, né? Aqui, daí quando ele reconheceu que estava com o pecado, reconheceu que precisava tirar, ou reconheceu que estava comendo muito doce, aqui ele começou a ler a palavra, fazendo paralelo com o pecado, né? Tem que ler a palavra, e aqui ele começou a comer mais fruta e verdura, para cuidar do dente, não comer tanto doce. Aqui daí, ó, foi amenizando, quer dizer, aqui, ó, foi comendo fruta e verdura, foi amenizando mais, escovando o dente, indo para a igreja, né? Aqui foi cuidando, aqui, ó, fazendo um paralelo à questão da igreja, comunhão com Deus, aqui já foi limpando, aqui representando Jesus, que limpa todo o pecado, e aqui o dentista, a questão do dente, né? E aqui a coroa da salvação e a coroa do dente, que é a parte de cima, restaurado completamente. Então, tudo isso ali eu fui explicando para eles, né, mais pausadamente. E assim eu fiz as minhas anotações. E eu sempre faço algumas anotações assim, né, que é mais fácil para eu se organizar. Se eu esqueço alguma coisa, eu olho ali. E dessa forma eu dei esta aula com o tema O pecado é como a cárie. Então, essa dica que eu gostaria de deixar para vocês hoje, se vocês não têm recurso, não têm condições de fazer recursos em EVA, ou não sabe como fazer ainda, até você aprender, você pode utilizar várias formas para fazer uma aula, dar uma aula. Aqui eu usei folha sulfite e imprimi as imagens colorido e desta forma foi o meu recurso visual. E eles participaram bastante e gostaram do tema. Foi uma aula bem produtiva mesmo. Fizemos oração do apelo, as crianças oraram junto e foi uma benção. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.